Vamos lá, quero chamar aqui no palco Lohan. Bom dia, Lohan. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Tudo bem por aí? Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Excelente, Lohan. Maravilha, é um prazer ter você aqui conosco no RPA e aí Líderes de novembro de 2024. E quero deixar aberto aqui para você dar oficialmente o bom dia para essa turma maravilhosa. Não, maravilha. Primeiro agradecer o Thiago aí, né? Fez toda uma introdução aí, né? Obrigado aí, Wagner. Obrigado pelo convite. A todo mundo que está assistindo. Obrigado por estar aqui. Eu sei que sou eu entre esse horário e o almoço. É a gente que está aqui, né? Para fazer essa fala. Hoje a gente quis fazer algo diferente. Normalmente a gente faz um painel, traz um cliente. Mas nos últimos tempos a gente tem ouvido algumas pessoas perguntarem para a gente sobre essa visão de multivendor, de coexistência, de visão de roadmap nossa, e aí eu fiz um trabalho aqui de empacotar tudo numa apresentação só, para trazer um overview de BotCity, como as empresas têm coexistido com outras plataformas, porque no fim do dia, todo mundo que contrata tecnologia está olhando para eficiência. E você tem que montar a melhor caixa de ferramentas para isso, né? Então, você não vai bater um prego com um alicate, né? Você vai bater com martelo e assim cada coisa você vai encaixando, né? Então acho que esse também é o tom de hoje, assim, né? A gente mostrar que é possível você coexistir diversas ferramentas e atingir o melhor resultado aí possível. Então, Wagner, poxa, obrigado aí. Depois eu vou querer a especificação dessa câmera tua aí, que ó, show de bola, hein, cara? Ó, câmera aí, definição boa, hein? Pode deixar, meu amigo, excelente. Teria o prazer de contribuir com você aí. Só me chamar aqui que eu te passo, tá? Vamos lá, Maravilha. então. O palco é seu. Eu sei que você vai compartilhar slide com o pessoal, né? Se você quiser já compartilhar, já pode Vou fazer isso aqui mandar já. que eu já coloco na tela. Excelente, está chegando. Maravilha. Lohan, o palco é seu. No final eu volto aqui com as perguntas, tá? Maravilha. Obrigado, Wagner. Bom, gente, bom dia, né? Obrigado aqui por participar. A ideia, como eu comentei, é falar um pouquinho dessa questão de arquitetura multivendor, né? Só me apresentando aí para quem não me conhece, né? E agradecer o convite aqui, né? Eu sou Lohan Caproni, sou cofundador e CEO da BotCity. Aqui está um QR Code de LinkedIn, se alguém quiser conectar para a gente conversar, bater um papo sobre o que foi falado aqui hoje, fica à vontade. E a BotCity, ela é uma plataforma de governança e gerenciamento de automações, para automações em Python, principalmente, né? É uma plataforma orgulhosamente brasileira, criada aqui no Brasil, mas hoje utilizada globalmente. A gente aqui foi reconhecido globalmente entre os 25 melhores softwares de 2024, junto aí com Midjourney, WhatsApp, Slack, em avaliações reais de usuários, no maior portal de avaliação do mundo, G2.com. A gente também saiu recentemente na Peak Matrix de RPA, do Everest Peak Matrix. É a primeira vez, né, que a gente sai, né, nessa matriz, e a gente já saiu aí como um major contender aí, né, crescendo em relação aos líderes. É a plataforma de orquestração de código melhor ranqueada, né, que não seja low code aí dentro do processo, né? E a ideia aqui hoje, antes de falar de BotCity, eu queria trazer um pouco da visão do que a gente tem visto em conversas com clientes, do que a gente tem visto de evolução da forma como a automação está andando nas empresas, em todo esse contexto de mudança que a gente tem tido ultimamente, né? Para mim, esse é um slide bem importante para a gente tratar sobre isso, né? Isso aqui foi adaptado do Gartner, né? E entendendo que a gente tem um eixo aqui que, conforme o escopo da automação aumenta, né? E você tem um resultado de transformação de negócio maior, né? Uns outcomes maiores, né? Então, conforme o RPA mesmo foi evoluindo, né? No começo, automatizando tarefas individuais, depois coisas um pouquinho de escopo um pouquinho maior, de função específica, e depois começaram-se a pegar os processos críticos das empresas, né? Aquilo que é end-to-end numa empresa, né? Processos lá de uma homologação de fornecedor, uma conciliação bancária, ou uma geração de um relatório que envolve múltiplos sistemas. E aí, nesses processos, né, começa a ter uma necessidade de você ter automações que vão um pouco além, que usam machine learning, que usam outras tecnologias para você poder fazer análise de documentos, conciliação de dados, tomada de decisão, né, dentro dos processos. E aí, o que começou a acontecer ao longo dessa evolução conforme as automações foram ficando complexas, independente se você estava trabalhando em low code ou não, você estava precisando contratar
pessoas que saberiam codar, né? Acho que esse é o único ponto que normalmente é pacífico em toda a conversa, se, independente se eu estou usando uma plataforma low-code ou não, quando o negócio fica complexo, a pessoa do outro lado tem que ter skill de código para poder construir automações complexas. E aí, partindo disso, o Python foi a linguagem que mais começou a crescer em adoção em relação a isso, né? Até está muito aí no noticiário agora, de novo, o Python ganhou liderança ali, né, em outros rankings, tem crescido muito, né? E o Python é uma linguagem que tem 33 anos de idade, né? Não é nova, né? Ela foi ganhando tração conforme ela foi sendo adotada, né? E com um ecossistema crescente, né? Então, hoje, são mais de 530 mil bibliotecas, né? Então, até uma pergunta, às vezes, que eu ouço poxa, eu faço isso aqui em low-code, dá para fazer no Python? Não, a pergunta é o contrário. O que eu consigo fazer no Python, eu consigo fazer em low-code? Porque tudo que é low-code foi criado em cima de um código, né? Então, o Python ele foi criando essa versatilidade, né, para você trabalhar com um ecossistema de automação e é adotado como stack de tecnologia por empresas globais, né? Aqui a gente está falando da NASA, Google, Uber, com Python como um stack principal, né? E além disso, ele foi se tornando uma linguagem universal porque ele foi permeando principalmente data science, ele foi entrando na parte de analytics, e isso foi crescendo muito, né? E aí acabou entrando dentro da área de RPA e de Intelligent Automation como um todo, né? Porque é o que permitia você construir o RPA além daquele escopo básico de navegar, mas sim você criar automações com uma camada maior de inteligência. E aí, o que é interessante é que o Python cada vez mais segue um caminho de se tornar um novo Excel, né? Isso aqui é uma notícia aí da certificação na área financeira, né? CFA, agora exige conhecimento, né? Python como pré-requisito para participar, né? E aí, olha que interessante, né? Conforme o Python vai ganhando essa tração, né? A gente foi percebendo esse crescimento e até na nossa visão aqui de BotCity, ele seria um pouco um crescimento rápido, mas não vertiginoso, né? E aí começaram a ter esse questionamento de segurança, né, e tudo mais. Eu já ouvi muita empresa que vieram conversar com o BotCity e falaram, mas falaram que o Python não é seguro. A gente tem ferramenta para tudo hoje em dia, né? Para trazer a parte de segurança em Python, além da parte de governança que a gente vai falar, mas hoje Python é adotado como stack em múltiplas empresas, né? A gente está falando aí de estado da arte de segurança. Tem uma série de coisas aí, como Snyk, Dependabot, Vercode, várias boas práticas, que inclusive a gente ajuda os times, né, quando vão adotar Python. Mas e aí o que aconteceu que, né, mudou tudo? A gente teve aí a parte do advento aí da Generative AI, né? E isso mudou bastante as coisas, né? A BotCity foi acelerada na Y Combinator, né? Acelerador em São Francisco. Na época, o Sam Altman era o presidente, o próprio fundador da OpenAI, e a gente vive muito perto do que está nascendo ali de Generative AI. O que a gente não imaginava era o impacto que isso teria, não só na capacidade de criar automações, mas que muda agora, né, e com uma grande aspas aqui, que agora todo mundo pode codar, né? E bota aspas nesse codar. Por quê? Se agora todo mundo consegue solicitar, então isso aqui fui eu pedindo aqui no GPT, cria uma automação em Python que baixa arquivos do meu e-mail, subo no Google Drive. E o código foi construído, né? Então a pessoa faz agora, as pessoas estão fazendo cursos rápidos de Python e elas estão construindo automações cada vez mais rápido, usando o GPT, usando ferramentas. Então, agora todo mundo virtualmente pode codar. Se todo mundo pode codar, governança é mais crítico do que nunca. Porque qual que é a consequência que isso traz para dentro de uma empresa? Se todo mundo está fazendo, né, Python lá dentro agora, milhares de scripts Python rodando em máquina de usuário sem governança. Então, não tem orquestração, não está rodando em VM, não está rodando em nada, está rodando na máquina do usuário, tem sistema lá recebendo múltiplos requests, né? Um shadow IT enorme em várias áreas da empresa, e aí você precisa garantir a governança e envolver todo mundo, né, os stakeholders dessa iniciativa de automação. E aí um dado que é legal, que eu queria trazer para vocês, que é um compilado interno nosso aqui, eu puxei aqui, né, junto com o time, a evolução das automações em Python de quando clientes chegam aqui ou empresas em fase de contratação. A média de automações em Python que a empresa tinha no parque e o maior parque que tinha na época, né? Então, 2022 tinha uma média de 35, agora, né, o maior parque tinha 320, 2023, 67, maior parque 2.350, e aí você vê que em 2024 tudo mudou. A gente tem uma média de 248 automações e o maior parque de 9.300. Por quê? Porque agora não estamos falando só do que está dentro do COI.
Estamos falando de automações em Python que estão rodando em outras áreas da empresa. Então, além da necessidade de ter governança do que está dentro do meu COI, agora eu tenho uma preocupação adicional, né, de conseguir governar o que está na mão dos usuários e centralizar essa operação para dentro da empresa, né? Então, a gente acabou vencendo aquela fase de, poxa, mas é Python, o usuário tem dificuldade. Não, agora a coisa se inverteu. A gente tem uma questão, principalmente, de gerenciar e governar isso. E aí, é exatamente aí que BotCity entra, porque a gente criou uma plataforma end-to-end focada em você ter a jornada completa para você construir, gerenciar e ter os resultados das suas automações, né? A gente fala que é uma governança simplificada, né? Então a gente vem desde para quem conhece BotCity já, né? E é aí que eu quero entrar aqui num ponto legal. A gente veio desde o desenvolvimento, né? Com as ferramentas, as bibliotecas em Python, BotCity Studio, tudo mais. O nosso produto principal, que é o BotCity Orchestrator, que é a plataforma de orquestração e gerenciamento das automações em Python, e o BotCity Insights, que entrega os resultados e KPIs da operação. A gente vinha daqui para frente. E o que eu vou mostrar para vocês agora é o que a gente vai lançar no ano que vem, da parte de Discovery, que vai fechar a jornada de plataforma da BotCity como um end-to-end. Agora você tem uma plataforma completa do momento que eu quero descobrir e priorizar oportunidades de automação, desenvolver, governar, gerenciar e obter os resultados. Então, eu vou dar um overview, né, do que vai vir por aí e do que a gente já tem aqui dentro, para depois entrar na questão de como isso coexiste com outras plataformas. Então, a primeira coisa, né, nós vamos lançar 2 produtos agora em 2025, focados na etapa de ajudar as empresas a descobrirem as necessidades de automação e também a priorizar essas necessidades de automação. E aí isso é um ponto importante, né? Existem empresas que estão no início de jornada, então ela precisa conseguir mais oportunidades de automação, e tem empresas, né, que elas venceram essa subida da montanha, que ela precisa agora priorizar, porque vem tanta coisa que o escritório de processo, o time de processos não tem como mapear tudo, entender tudo, é preciso priorizar, né, e dedicar esforço muito mais num foco ali do que faz sentido ser mapeado e levado para uma esteira de automação. Então, eu vou falar de 2 produtos que entregam 2 propostas de valor diferentes. Então, para a empresa que está necessitando extrair necessidades de automação das suas áreas de negócio, é que vai nascer aí o AI Process Discovery. Basicamente, a empresa consegue setar critérios do que é importante para ela para priorizar um processo. Tá? Então, eu consigo definir se é o número de etapas, qual é a taxa de repetição, frequência, eu consigo criar um KPI da empresa aqui, como OKR, risco, compliance, se é um processo regulatório que é obrigatório de ser automatizado, e como isso impacta o score para priorizar a automação. E aí, uma vez que eu setei esse critério, um AI Agent da BotCity é disparado aí, né? Você dá um link para cada usuário interagir diretamente com um AI Agent. E aí, esse agent, né? Aqui eu estou, por exemplo, aqui o usuário está explicando de maneira completamente desestruturada, né? Aqui a gente utiliza um sistema de ticket, serve sinal, site de governo, e aqui o modelo vai conversando com o usuário. E qual que é o ponto? A ferramenta, ela vai, na conversa, fazer o enforcing para garantir que esses critérios que a empresa diz que é importante sejam ditos pelo usuário. Então, se você está dizendo para mim que, se você colocou que é importante eu saber os riscos dessa automação e o usuário lá de negócio diz que não trouxe essa informação, a própria ferramenta vai dizer que o processo não está apto para ser levado para o time, para o COI, para ser automatizado. Né? Então, a ideia é garantir que ela extraia todas as informações necessárias ali na interação com o usuário. E o que ela faz com isso? Né? Aí ela vai jogar essa informação dentro do segundo produto que a gente está criando. Né? E o segundo produto é o Opportunity Hub. Então, ali é um agent que qualquer usuário de negócio pode interagir, e aí a gente partiu de um princípio que existem soluções de process mining, task mining, isso aqui é uma outra abordagem. A ideia é extrair do próprio usuário, de uma forma conversacional, de uma forma interativa, quais as necessidades de automação. Se a empresa não quer fazer isso, quer continuar fazendo com form, por exemplo, esse form é possível de ser plugado aqui nessa ferramenta chamada Opportunity Hub. Qual que é o papel, né, do Opportunity Hub? É realmente ser um hub de oportunidades. Então, a ferramenta,
ela vai pegar aquela conversa que foi desestruturada ali, né, dentro na interface com o agent, e vai gerar isso aqui. Isso aqui é a visão de uma oportunidade dentro do Opportunity Hub. Ele vai trazer um score em cima dos parâmetros que a empresa ajustou e trabalhou, ROI projetado, FTE projetado, saving projetado, descrição do processo, documentos, ou seja, a ideia é tudo que vem do usuário de maneira desestruturada, a ferramenta consolida dentro do Opportunity Hub. E aí o que é interessante? Não vai vir só coisas de BotCity ou Python. Vão vir coisas que, sei lá, você tem que mandar para fazer na Automation Anywhere, na UiPath, ou tem coisas que você vai fazer uma mudança, vai criar uma API, ou vai ser uma mudança no RP. A ideia do Opportunity Hub não é ser uma ferramenta só para ajudar a empresa no RPA, mas a priorizar as necessidades de automação e transformação digital como um todo. E aí, aqui, com uma visão de cada oportunidade, isso tudo é consolidado em um único hub de oportunidades. Então, aqui a gente consegue ver que tem 1.700 oportunidades, 481 automatizadas, potencial save de 32 milhões, um ROI projetado e um FTE projetado. E aí, esses indicadores podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa, ela consegue customizar isso. E aqui você tem a visão de processos que estão em fase de screening, de assessment, prontos para irem para o mapeamento. O ponto aqui, gente, ela é uma ferramenta para apoiar o time de processos a priorizar as suas automações, né? Então, chega ali 1.000 necessidades, a ferramenta, como você já setar os parâmetros que são importantes para ela categorizar, ela vai falar, olha, desses 1.000 tem 30 processos aqui que atendem os critérios, estão com maior score. E aí o time de processos vai priorizar esse cara e ir no mapeamento desses processos e aí colocar na esteira tradicional do COE, mapeamento, desenvolvimento, teste e tudo mais. Então, esses dois, e o Opportunity Hub, ele permite um controle e gerenciamento disso, né? Então, por exemplo, eu consigo, aqui, como eu tenho uma oportunidade, eu posso gerar um card no Gira, mandar isso para o Gira para já ir para o meu gerenciador de projetos, né? Se é algo que vai para o Python, eu posso já mandar isso para o orquestrador, eu consigo pegar uma oportunidade que às vezes não é de RPA, redirecionar para outra área, por exemplo, uma área de RP mesmo, que eu tenho que mexer lá, então você consegue dar um redirect nessa oportunidade, e eu consigo rejeitar uma oportunidade, devolvendo um feedback para o usuário de negócio, falando, olha, isso aqui não atingiu os critérios por esse motivo e esse motivo. Então, essas duas ferramentas que saem no ano que vem, o AI Process Discovery ajuda as empresas a conseguirem extrair oportunidade dentro dos seus usuários de negócio. O Opportunity Hub é uma central de oportunidades que prioriza as oportunidades e ajuda a empresa a olhar para a sua visão completa de processos e falar, beleza, vamos atacar esses processos aqui e desenvolver. E aí, quando a gente segue na nossa jornada, né, passando a etapa de descoberta, são as ferramentas que a gente já possui e vem evoluindo, né? Então, para a parte de desenvolvimento, né, a gente tem bibliotecas em Python, Java, JS, C Sharp, né? Acho que é importante isso, né? A gente fala muito de Python, mas cada vez mais, depende do segmento, principalmente no segmento bancário, que a gente tem clientes, muita coisa, né, em .NET, por exemplo, né, a gente tem as bibliotecas open source, e claro que a empresa é livre para usar qualquer uma, né, esse é o ponto principal, você não está travado com a gente aqui, né, quando for orquestrar com o BotCity, você usa o que você quiser. A gente também tem os nossos plugins, né, que como se fossem conectores para você fazer uma automação, por exemplo, no SharePoint, você já tem ali o snippet de código Python para fazer isso, né? E ferramentas aí como o BotCity Studio, que gera códigos a partir de visão computacional em cenários mais desafiadores, né? Como Citrix ou sistemas legado, esse tipo de formato, né? Beleza. Eu quis passar rápido aqui porque a gente voltar ao tema que a gente estava falando, que era, ok, um monte de Python rodando, como que a gente trabalha a questão de orquestração e governança, né? E aí, o ponto principal para mim aqui é, quando a gente olha para o BotCity Orchestrator, né, que é o nosso produto carro-chefe, o que a gente entende que é governança, o que vem dentro desse produto, né? Eu não vou entrar em detalhes de demonstração técnica dele, isso a gente pode fazer no momento futuro para quem quiser, mas o ponto principal de governança é como que você centraliza isso envolvendo múltiplos stakeholders. E aí esse é um ponto, né? Ultimamente a gente tem conversado com empresas que, por exemplo, saíram de Airflow para BotCity, ou deixaram de fazer orquestração interna com um agendador de Windows para BotCity. Por quê? Porque se governança fosse agendar automação, a gente estava todo mundo tranquilo. Mas não é esse o ponto, né? Você ter uma governança centralizada, a gente está falando em 4 atores que precisam estar todos na mesma página, né? Então, você tem de um lado desenvolvedores, né, que precisam ter
ferramentas para redução de downtime, como reporte de erros, controle de versionamento, deploy dessas automações, ou seja, ferramentas para que o desenvolvedor suba essas automações dentro de uma plataforma centralizada e que o usuário de negócio seja o cliente, né? O usuário de negócio tem que estar envolvido no processo, porque no fim, o usuário de negócio depende da automação, né? E aí o usuário de negócio, tem empresas que envolvem muito o usuário de negócio, dá autonomia para o usuário iniciar a automação, agendar, né? Receber alertas por Teams, por Slack, por e-mail, tudo isso é possível dentro do orquestrador. Então, o usuário de negócio, dentro do orquestrador da BotCity, ele passa a ter um papel crítico, ele está envolvido no processo, né? Ele não vai ficar ali reclamando com o desenvolvedor, com a TI, o robô não rodou. Tudo que acontece, ele sabe também, ele é avisado, né? Então, e ele tem autonomia em cima das suas automações. O time de TI tem as ferramentas de auditoria, visão de máquinas, controle de VMs, logs de VMs, telemetria de máquina, auditoria de todo mundo, que tudo foi feito na plataforma, né? E o time de diretoria e gerência de automação tem a parte dos KPIs, né? Qual foi o resultado da nossa iniciativa de RPA? Qual o resultado que a gente está entregando, né? Muitas vezes eu converso com o time e falo, pô, a gente faz um puta trabalho o ano inteiro, e aí no final do trimestre, do ano, o pessoal, e o robozinho, né? Como é que tá? Pô, robozinho não, né? É uma baita iniciativa que a gente está fazendo aqui. E aí a BotCity ajuda a gente a dar essa visibilidade. Então, quando a gente está falando de ferramentas do orquestrador, só um exemplo, né? Por exemplo, uma coisa que é crítica, o orquestrador, ele faz o gerenciamento automático das máquinas, ou seja, você não tem um problema se você tem uma automação agendada para 9 da manhã, do 9 da manhã tem outra automação rodando naquela máquina, não tem conflito, porque a empresa vai preparar um pool de máquinas e o orquestrador vai fazer o que a gente chama de load balancing. Ele vai distribuir as automações nas máquinas livres. Ele vai gerenciar isso para todo mundo. É isso que a gente fala de orquestração inteligente, né? Não é uma associação dura, automação com uma máquina, tem que ficar enfileirando 9, 10, 11 horas. Não. O orquestrador, ele garante que isso roda em todas as máquinas livres possíveis e isso te dá mais eficiência, né? Até no parque de máquinas que você tem para rodar, né? Quando eu falo de redução de downtime, né, aqui é um screenshot da tela de erro, quando um robô capota, né, basicamente, ele traz aqui em que linha de código o robô quebrou e um screenshot da tela que o robô parou. Ou seja, a gente consegue reduzir o tempo aí de downtime em até 70%. Você não precisa emular o erro, fazer de novo, né? Então, são alguns exemplos, né? Logs, você consegue customizar logs, consegue enviar alertas, você consegue armazenar credenciais, enfim, é uma plataforma aí completa para o usuário. E aí, quando a gente fala de diretoria, né, e gerência de automação, a gente tem o BotCity Insights, que basicamente ele entrega uma visão completa, né? Você faz a implementação e ele calcula automaticamente ROI, saves, equivalência de FTE, evolução da iniciativa com tempo, total de automações, tudo isso calculado automático em tempo real, né? Além de indicadores de eficiência, né? Como que é o ranking de falhas, taxa de sucesso, qual que é o nosso downtime, né? Então, o principal aqui é dar uma visibilidade completa. Então, você vê que lá do discovery das oportunidades ao desenvolvimento, gestão e agora o resultado aqui da automação para comparar, né, o antes e o depois. O que a gente tinha de oportunidade lá e o que foi automatizado aqui, né? E até a visão dos runners, tá? O modelo da BotCity não é ficar vendendo o runner, o agent, né, como alguns conhecem, à toa. É ver a distribuição das máquinas e fazer uma questão aí de otimização. Legal. Passada a visão aqui, né, de BotCity como produto e como jornada completa, ou seja, do discovery, desenvolvimento, orquestração e resultados, como que, se agora eu tenho uma jornada completa no Python, como que eu crio a melhor caixa de ferramentas coexistindo com outras plataformas? E aí, pessoal, a ideia aqui é trazer critérios, né? Coisas que a gente já discutiu, já apoiou outras empresas e sendo bem claro, né? A gente acredita numa coexistência. Existem casos de uma plataforma migrar para outra e tudo mais, mas no fim do dia, se você tem uma caixa de ferramentas que te atende, é isso que importa, né? Então, quando você está falando de coexistência, você tem múltiplas plataformas de gestão, né? Você tem aqui o UiPath, Automation, BotCity, né, rodando juntas ali. Então, como que isso se casa no dia a dia, né? Eu vou mostrar formas, você tem como consolidar esses KPIs, né, todos centralizados, mas para tomar as definições de como você tem esse balanço do que você usa, eu trouxe alguns critérios aqui, né? O primeiro deles, pensando em usuário-chave, né? O que você busca como iniciativa de RPA? Centralizar
ou disseminar, né? Isso, já vimos empresas que fazem um ou outro, ou até os dois, né? Quando você pensa numa centralização, então, ok, então orquestração é crítico, eu tenho que orquestrar em todas as ferramentas, porque eu não posso perder esse controle. Se eu quero disseminar, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso empoderar os key users com low code, para descentralizar o uso, eu posso libertar os desenvolvedores abrindo para o Python para poder rodar, ou outras linguagens, e o que a gente tem visto, um caso até que eu vou comentar depois, como a Bayer, por exemplo, que está formando pessoas em Python, né? Então, além de ter desenvolvedores internos, está formando gente em Python, usuários de negócio que estão estudando Python e, ao mesmo tempo, centralizando a governança. Ou seja, eu dissemino o uso, mas eu centralizo a governança, né? E aí você pode ter usuários que foram para uma linha de Python e você pode ter usuários que ficaram em low code, né? Uma coisa importante a pensar quando você balanceia o uso de ferramentas se uma pessoa ela estudou, se capacitou, por exemplo, para usar uma plataforma, uma UiPath, se ela fez todas as trilhas e tudo mais, ela estiver usando uma outra plataforma, isso pode não ajudar na retenção. Da mesma forma, quando você começa a contratar pessoas que codam para usar low code, elas começam a ficar frustradas também. Então, tem que pensar nisso em termos de atração e retenção de talento. Então, normalmente nas empresas você vai ter grupos que estão usando uma plataforma específica, outros que estão em código. Isso não tem problema, isso é super tranquilo de coexistir. Mas a questão né, a pessoa que joga com a perna esquerda, você vai pôr na lateral correta, né? A pessoa com a perna direita. Então, é muito onde você aloca as pessoas, e isso, olhando para os seus talentos, pode ser uma forma de definir ferramentas, ou o contrário. Ou você fala, olha, eu quero fazer isso e agora eu tenho que olhar para dentro de casa quem que eu tenho que formar, quem que eu tenho que capacitar, né? Um ponto importante, quando você fala de talentos, né, é que hoje existem 16 milhões de desenvolvedores apenas em Python, né? Então, a disponibilidade de talento é bem grande, né? E questão de curva de aprendizagem, né? Quando você está trabalhando, de novo, né, com ferramentas específicas, então se você já tem usuários que dominam isso, ótimo, eles tocam essas ferramentas. Quando você vai trazer alguém, por exemplo, para orquestrar com BotCity ou trabalhar com Python, é Python. Então, você tem uma curva de aprendizagem muito rápida para se trabalhar. O segundo critério a se pensar é caso de uso, né? Então, aí entra muito mais no escopo da automação, como que eu tenho que trabalhar, né? Então, o que eu tenho, né, a gente tem visto as empresas, algumas separam a esteira de acordo com a complexidade, né? Então, por exemplo, eu tenho processos que são automações de nível de automação de task, né, do usuário mesmo. Então, muitas vezes o próprio usuário está fazendo em Power Automate, né, rodando isso lá dentro. E aí eu tenho uma esteira que é de automação crítica que tem que rodar, e isso é feito parte UiPath e parte BotCity, né? Então, isso é muito a forma de qual o escopo das automações que você tem. Tem muita empresa que ainda está numa jornada que tem muito mato alto ainda. Então, muita automação é simples, né? Então, dá para você andar com diversas plataformas que já tem o que você tem lá dentro, vai embora, né? E tem empresas que não, que realmente o processo que entrega valor é um processo de altíssima complexidade. E aí faz sentido você trabalhar ele em código. E isso também está ligado aos sistemas envolvidos e integrações, né? Então, se você tem cenários mais desafiadores de sistema legado, e que você tem, por exemplo, processamento de documento em alto volume, tudo isso você pode considerar se usa uma plataforma especializada em uma dessas verticais ou trabalha direto com Python, né? E o ponto de você trabalhar com IA dentro dessas automações, né? Que é um caminho de você separar. Então, a pergunta quando você olha para IA, mesmo você no cenário hoje de Generative AI está avançando muito rápido, você quer esperar que um vendor embarque uma tecnologia para você, ou você quer ir ao estado da arte que já tem no Python isso para você trabalhar direto com o que está avançando, né? E isso casa aí no que eu falei de não só de GenAI, mas Computer Vision, Machine Learning, processamento de linguagem natural. E por último, qual que é o impacto da automação, né? Performance importa? Se performance importa, Python tem alta performance. Ou não, importa para mim, eu tenho um fluxo que é super maduro numa plataforma específica e esse cara funciona, tem um conector específico, eu quero manter lá. E aí você toma a decisão de como organizar isso, né? E aí, de novo, voltando lá naquele gráfico lá atrás, se isso impacta usuário, área ou empresa. Conforme, quanto mais alto o impacto, mais você vai necessitar de uso de código, porque o processo fica complexo, né? Outro ponto,
a se pensar volume e paralelismo, né? Então, primeiro, né, automações, existem automações que rodam sistema web e automações que rodam sistema desktop. BotCity permite você rodar em containers, não só em máquinas virtuais, o que derruba muito o teu custo de infraestrutura, melhora o teu paralelismo e ganha performance das automações, né? E aí, nesse momento de performance, a gente entende que nem sempre a performance importa. Às vezes é um sistema tão antigo que rodar muito rápido não é bom. O ponto da performance é que, se a maioria das automações tendem a rodar muito mais rápido, você tem um custo menor de infraestrutura, que você usa menos máquinas, você usa menos licença, né? E aí que você começa a atender um balanceamento de custo em cima de um paralelismo exigido. Principalmente se você tem, algumas vezes, cenários que, nossa, eu tenho muita coisa que é só desktop, eu tenho coisas que são processos 24/7, eu vou ter que ter um grande nível de paralelismo, quando eu tenho que olhar para a escalabilidade, né? O Python acaba sendo uma boa alternativa. E quando você fala de balanceamento de custos e lock-in, né? O Python tem uma grande vantagem, você não está preso, por exemplo, com BotCity. BotCity está orquestrando, né? Você está com Python open source, o código é seu, então você não tem lock-in. Já até me perguntaram isso, não, mas isso não é inteiramente verdade, porque eu orquestrei em BotCity. Sim, se você sair, você perde a orquestração, mas aí você deixou de usar o produto. Mas o código é Python e o código é seu. Então, essa liberdade, ela sempre existe, né? E aí, uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é o rateio entre unidades de negócio, né? Então, cada vez mais você consegue equilibrar tanto multiplataformas, então você sabe que, por exemplo, certas automações estão rodando em UiPath para determinada área, então você rateia esses custos entre as áreas, e outras áreas estão rodando com Python e BotCity, você rateia o custo dessas áreas e equilibra isso como parte do budget, e isso, né, alivia o peso para todo mundo dentro do custo de automação, né? Uma coisa importante é Python não precisa de licença para desenvolvedor, né? Então, você não tem aquela licença para desenvolvedor, essa parte não existe, né? Então, você tem licença em cima de orquestração com BotCity e agents, né? E automações, e a parte de economia de máquina e container, né? Só um ponto, né? Hoje, que a gente coloca aí, quando fala de save, né? Hoje, em termos de performance da mesma automação, hoje esse benchmark que a gente tem dos clientes, né? Então, um runner de BotCity equivale aí hoje a 6 agents de UiPath e 8 de Automation, 15 de Blue Prism, em termos de velocidade, ou seja, você consome menos licenças e menos agents. De novo, estou dizendo isso para você não usar o UiPath, Automation, Blue Prism? Não. Estou dizendo para você olhar para Python e coexistir isso com o que você tem de estrutura, né? Até porque, no fim, quando a gente está falando de uma integração em um COI multiplataforma, todas as plataformas, como o próprio UiPath e BotCity, você consegue usar APIs e ETL e jogar isso tudo em um único COI, né? Você usa um BI para você gerenciar tudo isso. É isso que as empresas têm feito hoje. Elas coexistem, toda a parte de dashboards da BotCity, toda a parte de logs, tudo isso você consegue consumir via APIs. Mesma coisa em UiPath, você leva isso para uma outra plataforma e centraliza a visão completa da sua operação. Dessa forma, você tem uma caixa de ferramentas que atende todo mundo, usuários estão usando UiPath, usuários estão usando Python, e você tem o resultado consolidado das operações, né? E aí, o que a gente tem visto no fim do dia é o que a gente brinca aqui dentro, que é o triunvirato da automação, né? Basicamente, a estrutura que as empresas usam globalmente hoje é Python orquestrado com BotCity. Você balanceia o número de licenças low-code, então você dá uma segurada na escalabilidade, né, em termos das licenças low-code, você migra a parte disso para Python, balanceia o custo, e você tem Power Automate, que já está dentro da sua máquina, os usuários estão usando, com certos cuidados do custo de cloud e a dificuldade de orquestração, né? Muitas vezes aí o custo de cloud sobe bastante, né? O Power Automate é um produto feito para vender cloud, né? Então, é um cuidado de balanceamento e a forma de gerenciar isso dentro da empresa. No fim, essa é a estrutura que está funcionando nas empresas hoje, né? Você consegue atender a automação nível de task level com o usuário, você está empoderando o usuário, você que está conseguindo entregar valor para usuários que se capacitaram nessas plataformas, estão com automações já consolidadas, e você está endereçando uma necessidade de eliminar o Shadow IT de Python, mas também empoderar quem já trabalha com Python dentro da empresa. E no fim, a gente atinge o que a gente está falando, né, de uma questão aí de eficiência mesmo dentro da automação. Porque no fim do dia, tudo isso aqui que a gente está falando, o que a gente quer é que a empresa automatize processos e se torne mais eficiente, né? Se isso não chegar lá, nada disso aqui faz sentido, né? Então, esse é o que a gente tem visto aí de balanceamento dentro das empresas. E aí, alguns casos de coexistência, né? Um exemplo aqui é o da própria Bayer, né? A Bayer, tanto nos Estados Unidos quanto Latinoamérica com a gente, está coexistindo o BotCity com o UiPath. E o que a Bayer fez, né?
além de trabalhar com parceiro, né, de implementação, a Bayer formou pessoas, né, no Innovation Club, né, que é o programa deles de formação, né, formando usuários de negócio em Python. Ela formou mais de 100 pessoas em Python. As 100 pessoas viraram desenvolvedores? Não. Mas um grupo pequeno virou. E quem não virou, agora tem um pensamento mais computacional na hora de solicitar automação. Não pede coisa maluca, né? Já entende um pouco desse critério. Então, foi uma iniciativa que deu muito certo, né? Já tem algumas centenas de automações e alguns milhares de horas economizados aí. Se eu não me engano, são mais de 150 automações rodando dentro da plataforma. Já foram um save de 3 vezes de custo de plataforma, balanceando o UiPath com o BotCity, e reduziu aí 7 vezes o trabalho de manuais em supply chain. Então, é uma forma de lidar, né? Uma forma que a Bayer escolheu, então, na linha de coexistir eu vou ter parceiros de implementação, no caso aqui a T2C, eu vou trabalhar também com usuários internos. Então, eles separaram, eles têm um COI centralizado, tem um parceiro desenvolvendo automações críticas, mas tem usuário de negócio criando também com Python, como um Citizen Developer, e isso tudo é centralizado dentro do COI deles, orquestrado com BotCity, enquanto o UiPath continua rodando lá dentro. Né? Então, isso é uma das formas aí de trabalhar. Outras empresas coexistem dentro do COI mesmo, né? De uma forma mais simplificada. E tem casos aqui, outro caso, por exemplo, de UiPath com BotCity, LG. Né? LG criou um projeto chamado LG Academy, formando agentes de transformação digital dentro das empresas, formando em Python e BotCity. Né? A LG já economizou mais de 30 mil horas aí nos primeiros meses de projeto. E aí, quando eu faço um Academy e formo um monte de gente, qual que é o próximo medo que eu tenho? Como é que eu governo tudo isso? E aí, BotCity é a plataforma que orquestra hoje e gerencia toda essa parte de automações, garantindo que a LG possa escalar esse projeto de uma maneira segura. Né? E aí a gente fala de um grande portfólio de clientes de diversos segmentos que estão tendo diversas estratégias. Né? Tem empresas com COI centralizado, tem empresas com COI federado, tem empresas que ainda estão estruturando o COI, mas no fim do dia a ideia é mostrar que não existe mais uma escolha de adotar Python, né? Você já tem a Python rodando na sua empresa. A questão é se você sabe onde elas estão e se você quer transformar isso num stack. O que a gente fala é, quando você traz o Python para dentro, você não está ensinando uma plataforma única, você está ensinando um novo skill para as pessoas, e isso pode beneficiar a empresa em diversas áreas, né, como um todo, coexistindo com o que você já tem. Né? E, a gente não está falando aqui de desligar uma coisa ou ligar outra, mas sim coexistindo e fazendo o melhor balanço em cima desses critérios. E aí, né, se vocês, alguém de vocês quiser bater mais um papo mais aprofundado sobre isso, acho que já ficou claro que a nossa linha é ajudar a pensar nesse cenário, né, de como fazer isso e se isso é viável dentro da sua estrutura. Aqui é um QR Code, pode marcar uma reunião direto, né, e a gente bater esse papo. Maravilha. Bom, Wagner, queria te chamar de volta aí, passar para perguntas e agradecer aí o pessoal aí por estar aqui com a gente até agora. Maravilha, Lohan, excelente apresentação. Temos perguntas aqui sim, vamos lá. A primeira pergunta é do Marcos Barreto, que ele fez mais no início. Quando no ano que vem? Quando você falou alguma coisa do ano que vem, algum lançamento? Boa. Boa. Qual que é o nome? Marcos, né? Marcos Barreto. Marcos, está previsto para março do ano que vem. Boa, bacana. Elton Antunes, o orquestrador é um serviço em nuvem? Você cria uma VM window para execução do robô? Boa. O orquestrador é na nossa cloud, tá? E aí tem todos os critérios aí de segurança e tudo mais. Na prática, você cria as VMs dentro da sua estrutura. Então, a automação, ela sempre vai rodar on-premise, né? Na prática, nas suas VMs são instalados agents, né? Na mesma lógica de RPA, os agents batem no orquestrador requisitando, vão baixar o executável da sua automação, rodar dentro, então tudo roda dentro da sua estrutura, e o que volta para o orquestrador são só os logs, né? Eu acho que a gente não tem tanto tempo para detalhar isso, eu fico à disposição para detalhar melhor, mas basicamente um ponto importante, não existe trânsito de dado pessoal dentro do orquestrador. Você vai ter os logs da operação, tudo roda dentro da sua infraestrutura, foi criado numa arquitetura que, né, hoje a gente trabalha com bancos, com empresas fora do Brasil, que tem esse tipo de exigência e a arquitetura funcionou muito bem.
Maravilha. O Elton Nunes, o Antunes perguntou também o seguinte: você comentou sobre o pool de máquinas. Como fazer para os requisitos de cada robô estejam corretos em todas as máquinas do pool? Boa, legal. Eu acho que tem uma questão que são as boas práticas que o nosso time trabalha com vocês no momento que você entra. Né? Existe uma série de regras de boas práticas para você ter uma estruturação dessas VMs, né? Então, a primeira coisa também é importante, assim, como eu falei que você tem o pool de máquinas, mas quando você faz o deploy de uma automação, você pode dizer em quais máquinas elas podem rodar, né? Porque eu imagino que a sua pergunta vem do cenário assim, poxa, eu tenho uma automação no SAP e eu não tenho 10 máquinas com SAP, por exemplo, eu tenho 3. E aí você pode dizer quais são essas máquinas que podem rodar. A 1, a 3 e a 7. E aí ele vai fazer o load balance entre essas máquinas que está livre. Então, você também tem esse controle. E aí, fora isso, a gente tem as questões de padronização do que você tem que ter instalado e tudo mais. Mas um negócio legal, tá? Por exemplo, quando você vai rodar a automação, toda a parte de virtualização do ambiente e checar pacotes, dependências do Python, é feito pelo próprio agent da BotCity. Então, esse fluxo é automatizado, então evita uma série de potenciais conflitos que você poderia ter. Maravilha. O Walter está perguntando: para que esse balanceador funcione corretamente, acredito que as máquinas devam ser idênticas e com a mesma configuração. Faz sentido? Não necessariamente. Não necessariamente, porque no fim você tem um agent da BotCity que ele vai baixar um executável da sua automação e rodar. O que você tem que ter é mais ou menos na linha da outra pergunta. Se eu tenho que ter uma máquina que está rodando um TOTUS, eu tenho que ter o TOTUS nessa máquina. Então eu tenho que fazer o deploy. No momento que eu faço o deploy no orquestrador, eu flego as máquinas que têm essa configuração que eu preciso. E você tem esse controle completo dentro do orquestrador. E nas máquinas, você tem o controle de tudo, tá? Você tem o controle. Você tem os logs completos das máquinas que você consegue ver no orquestrador e você consegue ver até a telemetria dessas máquinas. Então, consumo de memória RAM, se você precisa aumentar a RAM dessa máquina porque você está colocando mais coisa para rodar, automação no Chrome e tudo mais. Então, você tem um controle granular de como você quer rodar. Então, sim, você pode padronizar certas coisas, mas elas não precisam ser exatamente idênticas. Ok. O Elton Antunes, recomendação de uso de curso para iniciar com RPA? E outra coisa, posso usar o orquestrador como um white label? Boa. Hoje não, você não pode usar o orquestrador como um white label. A gente tem parceiros que usam o orquestrador para fazer, por exemplo, robô como serviço, mas é um orquestrador BotCity, né? E tem parceiros que usam o orquestrador BotCity como um motor de um produto. Então, você tem empresas, por exemplo, que vendem um serviço de automação fiscal. Quando o cliente clica lá no produto dessa empresa, quer uma automação fiscal, por baixo está batendo na API do orquestrador da BotCity. Você pode gerenciar tudo pelas APIs da BotCity. Então o orquestrador fica no bastidor e no fim está rodando um monte de robô e o orquestrador está tomando conta disso. Então você não pode usar como white label, mas você pode usar para suas aplicações. Qual foi a outra pergunta? Desculpa, Wagner. A outra pergunta foi o seguinte: treinamento, se você indica algum treinamento. Boa. Eu vou pedir até para o pessoal mandar aqui o link do nosso Academy. Né? Já colocaram aqui, a Morgana. O BotCity Academy hoje ele é free, tá? Basta você ter uma conta na BotCity, tem certificações e a gente acabou de lançar uma trilha completa que vai de exercícios no Python até orquestração avançada com o BotCity. Tem uma série de cursos lá. A gente tem lançado curso direto agora. Tem curso de automação no SAP, tem uma série de coisas ali. Então dá para aprender bastante coisa lá. Maravilha. Inclusive, já até mata a pergunta também do Pedro Maurício, que fez uma pergunta também sobre treinamento. Então, Pedro Maurício aí, já está a pergunta respondida no chat aí para vocês, tá? A próxima pergunta é da Carolina Santiago Martins. Bom dia. A Botcity apoia nesses projetos de coexistência, arquitetura e definição do melhor stack de automação? Sim, sim, porque a gente tem um time aqui dentro, né, que é um time que a gente chama de Automation Experience, que é um time com experiência em arquitetura, é um time que já trabalhou em outras plataformas, e aí o nosso papel é ajudar a empresa a definir qual que é o melhor stack, como que ela configura isso e como coexiste. Então, no fim do dia, né, a gente fala que a gente é uma empresa de produto,
mas no fim a empresa precisa ter sucesso, né? Então o trabalho do time é ajudar em todas essas etapas de implantação e coexistência. Boa. Wallace Almeida, quais são as principais vantagens de utilizar a plataforma BotCity para implementar automação RPA em processos empresariais e como ela se compara com outras ferramentas de RPA no mercado em termos de facilidade de uso, integração e escalabilidade? Boa, acho que eu falei os últimos 40 minutos sobre isso, mas eu vou tentar resumir um pouco. Basicamente, em Python você consegue fazer coisas mais complexas, você acha talentos com maior facilidade, então você tem 16 milhões de desenvolvedores em Python, o código é seu, então você não está travado em uma tecnologia proprietária, você consegue trabalhar com IA mais fácil, porque você quer usar machine learning, já tem uma biblioteca open source em Python para trabalhar, as automações performam de 6 a 15 vezes mais rápido, e você reduz, por você performar mais rápido, você usa menos máquinas, o modelo de licenciamento nosso é muito mais fácil de escalar, de um custo mais acessível, por a gente estar trabalhando em cima do Python. Então, no fim, o seu Total Cost of Ownership, né, o seu TCO, é reduzido aí em cerca de 70%. Né? Você tem uma economia grande também de trabalhar com Python e a capacidade de escalar. Quando o BotCity escala em agents e máquinas, é uma curva completamente diferente do low-code. Né? A curva ela continua fazendo sentido, ela não chega no ponto que a diretoria fala, pô, o que é esse custo aqui e isso aqui não para de pé. Né? Então, acho que tem um cenário de custo, um cenário de performance, um cenário de inovação e IA, né? E a liberdade de você trabalhar com o código que é seu. Boa, Lohan. O Matheus de Castro Bandeira, temos algum limite de máquinas no orquestrador? Tem sim. Basicamente, isso é de acordo com os planos de BotCity, né? Então, você tem limites de máquinas, e você tem, isso vai depender do plano que você entrar e das funcionalidades, né? Os planos de BotCity, eles têm essa característica. Cada plano vai te dar um certo volume de trabalho e um certo nível de funcionalidades também. E isso foi pensado de acordo com a evolução da empresa na jornada dela, né? Conforme ela vai crescendo, escalando, novas funcionalidades são necessárias, ela vai subindo de planos aí naturalmente. Um ponto importante é que você quer fazer uma POC de BotCity, você consegue entrar em botcity.dev, criar uma conta, né? Quando você cria uma conta, a BotCity te deixa 30 dias usando um plano, como se fosse um plano pago de BotCity. Então, você tem lá vários formatos para fazer uma POC, testar. A partir dos 30 dias, ela te derruba para a licença Community, que tem um pouquinho menos de funcionalidades. Você continua podendo usar, mas então é possível você usar a BotCity para fazer POCs a qualquer momento. E nosso time também, né, caso a empresa esteja interessada realmente, né, num ponto de fazer uma POC estruturada já para adotar BotCity no Python, aí a gente faz com o apoio do nosso time. Treinamento do nosso time, a gente entra para ajudar na estruturação, pensar e montar um projeto e falar, tá, o que você quer provar que funciona numa POC? Eu quero provar que eu consigo orquestrar tudo que eu tenho aqui. Beleza, vamos fazer um teste com algumas automações e você prova as funcionalidades. Então tem um cenário que você faz sozinho e tem um cenário que você faz com a gente, vai do momento aí que a empresa tiver. Maravilha, Lohan. E para fechar aqui, a Carolina Santiago perguntando, a BotCity possui alguma iniciativa para capacitar os times em Python? Legal. Isso foi uma demanda que foi nova, né? Conforme o Python foi crescendo, né? Então, hoje a gente tem uma oferta em company, né? A gente faz treinamentos, bootcamps de Python, né? Então, um bootcamp de Python hoje é feito no formato de 30 horas, né? Que você coloca os times para estudar em Python, depois eles têm acesso a 1 ano de plataformas de parceiros nossos de estudo em Python para continuar estudando e acompanhando com a gente. Formatos como, por exemplo, a gente fez com a Bayer, com a LG, e que tem funcionado muito bem de formar as pessoas em Python aí. Maravilha, Lohan. Chegamos ao final, vários comentários aqui. Deixa eu pegar aqui alguns, temos uns minutinhos aqui, ó. O Mário, né? Ótimo conteúdo. BotCity realmente é uma ótima alternativa, evitando lock vendor, etc. Aquele slide que mostra a vantagem do BotCity comparado aos agentes, né, das outras soluções é valioso. Então aí, várias... Tem mais comentários aqui, gente, mas eu foco muito nas perguntas, tá? Então, se eu for ver todos os comentários aqui, eu não consigo fazer pergunta aqui para o Lohan, tá? Então, assim,
Lohan, gratidão. Deixa eu botar a gente juntinho aqui na tela. Boa. Gratidão pela parceria de sempre, tanto nos eventos online quanto nos presenciais, né? Oferecendo aquele cafezinho gostoso que vocês O fazem famoso. ali, o famoso café do RPA e aí, dos congressos. E quero deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais e despedir dessa galera maravilhosa que está com a gente e também das pessoas que vão assistir pelo YouTube a partir de amanhã. Boa, boa. Bom, pessoal, queria agradecer, né? Todo mundo que está aqui com a gente. Ficou uma hora aqui me ouvindo falar, né? Sobre automação. Eu espero aí que tenha ficado, né, clara a visão de coexistência aí das plataformas. A gente continua crescendo e avançando o roadmap bem rápido. Tem muita coisa que eu não abri hoje, que vem mais aí para os próximos meses. Não dava tempo de mostrar aqui. Então, eu só queria agradecer a oportunidade. Quem quiser conhecer mais de BotCity, pode me procurar no LinkedIn, pode procurar alguém da BotCity aqui. Sem compromisso, quer conhecer, quer ver, estou só olhando para entender como é que funciona para Python, conta com a gente. Eu acho que é um ponto aí que está acontecendo bastante e só tende, né, a evoluir. Wagner, te agradecer pelo convite aí, o host aí brilhante de sempre, e para o pessoal que vai assistir no YouTube aí, obrigado quem ficou até aqui, e desejar aí um bom almoço para todo mundo, quem tiver nesse fuso horário aí, for meio-dia, desejar um bom almoço para o pessoal aí. Obrigado, gente. Maravilha, Lohan. Um abraço para todo o time da Bot City. Nos encontraremos nos próximos eventos do RPA e aí. E te convido também a acompanhar as programações que vamos ter novidades aí para dezembro. Tá bom? Maravilha. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau, Um tchau. abraço, Lohan. Abraço. Tchau, tchau.